Vamos pegar uma coisa aqui para tomar. Gente, até aqui, alguma pergunta? Silenciar esse telefone aqui. Tranquilo, Caleb. É porque o bicho vai pegar já, viu? Por aqui tá tranquilo também, por enquanto. Bom. Tá aqui, ok. Esse é o entendimento geral. Vamos dar continuidade. Bom, no que se refere a sabores, o que está proibido? A gente tem o objeto em si, né? O objeto, a gente sabe que a mistura deles, então, claro que a gente tudo está falando aqui na questão da mistura, né? O objeto em si, quando misturados e cozinhados juntos, estão proibidos segundo a Torá, né? E quando misturados, mesmo que não cozinhados, estão proibidos para comer, segundo os sábios, quando não cozinhados. Mas se mistura e não cozinha, mas usa para vender ou para ter proveito dele, se não cozinhar, está permitido pelos sábios, né? E pela Torá. Você tem um objeto em si, você tem a gordura do objeto, o sabor do objeto, que é o sabor impregnado, né? E você tem o sabor anulado, né? O que é o sabor anulado? Se eu tenho uma panela, e essa panela ela teve a gordura do animal. Mas eu peguei a panela, lavei a panela, esse sabor lechiorá está anulado. Ou seja, o sabor ele já não existe, né? Contudo, a gente vai ver até onde esse sabor não existe. Só que, a partir de agora, a gente vai tratar os sabores pelos nomes aos quais eles recebem a halachá, né? Que é o sabor... no próximo slide. Que é o sabor de bassari ou halavi. Ou seja, o objeto em si está proibido, o sabor desse objeto também está proibido. Agora, um sabor anulado, já não tem o que se discutir. Uma vez anulado o sabor, ele não é nem bassari e nem é halavi, né? Ele é o que se chama de sabor pagum, sabor anulado, ok? Nisso nós temos que o sabor ele pode ser fresco. Sabor fresco, ele está proibido com o objeto em si. Sabor fresco é proibido pela Torá. Ou seja, o que é um sabor fresco? Você pegou uma panela, cozinhou carne e agora você vai querer cozinhar leite nessa panela. Então, ela tem um sabor fresco da carne. Então, você não pode cozinhar leite aí. Se você cozinha leite, mesmo que não coma, só em colocar o leite aí e cozinhar, você está passando pela proibição da Torá. Ah, mas eu não vou colocar leite, eu vou colocar uns biscoitos para cozinhar aí, um macarrão. Eu fiz uma massa de macarrão, mas essa massa de macarrão eu fiz com leite. Então, vou colocar essa massa de macarrão aí para cozinhar. Se essa massa de macarrão tem sabor de leite e cozinha aí, está passando por uma proibição natural. Você está com sabores frescos sendo cozinhados juntos. Ok? Sabor anulado é o que a gente chama de tam pagum. Tam pagum é o sabor que ele não existe mais, né? É o sabor que já não tem a capacidade de ser percebido.
Né? Se eu pego um sabor, um alimento e eu como, eu sinto sabor de arroz. Se eu pego esse arroz e cozinho numa panela onde está a gordura da carne ainda aí, e eu como esse arroz, eu vou sentir o sabor desse arroz. Eu vou sentir o sabor da carne nesse arroz. Mesma coisa se a panela tivesse com um recém-cozinhado leite também. Se eu comer o arroz, eu vou sentir o sabor do leite. Né? Agora, se eu tenho uma panela que nela se cozinhou carne, e se lavou bem a panela, e se eliminou o sabor da carne, as gorduras da carne nessa panela, se eu cozinhar arroz e eu como arroz, eu não vou sentir o sabor de carne. Então, não sentindo o sabor de carne, significa que o sabor de carne que havia nessa panela, o nifgam. Mas o nifgam ficou pagum, ficou anulado, ele se anulou. Né? Então, no que se refere aos sabores, os sábios separaram os utensílios em duas categorias. Os utensílios que são considerados kli ben yomo, ou seja, são os utensílios do dia, que são aqueles que receberam sabor fresco, né? E os utensílios do dia seguinte, ou de qualquer outro dia que não seja o mesmo dia do cozimento, né? Onde for utilizado determinado sabor, seja ele carne ou leite, que é o kli she'eino ben yomo. É o kli que ele não tem mais o sabor porque foi utilizado já há mais de 24 horas. Ok? Então, um utensílio que se passa 24 horas desde a sua utilização, ele perde o sabor que tinha anteriormente. Por isso que quando a gente fala de cacherizar um produto, um utensílio, vocês veem que eu sempre digo, não, a pessoa lava o utensílio, espera 24 horas e em seguida faz a galada do produto, do utensílio, não é isso? Por que esperar 24 horas? Porque tem que esperar que esse sabor realmente seja anulado. Embora que, teoricamente, o sabor, ao se lavar a panela com sabão, ele é anulado, né, teoricamente, o sabor ele passa a ser anulado, determinado sabe que o sabor seja anulado, passado 24 horas. Um segundo. Rapaz, isso me desconcerta terrivelmente, rapaz. Assim. Agora. Insuportável. Insuportável. Bom. Caleb, uma dúvida. Quanto a esse utensílio, assim, a gente sabe que aqui na região nós costume também de cozinhar em panela de barro, né? Então, fazer uma carne dessa em panela de barro, ela chega a absorver, né, o barro em si. Mesmo que você chegue a lavar, deixando ela... Embora, assim, essa panela já não cai dentro daquele processo de casterização, né? Seria ela de metal ou de vidro, né? Sendo ela de barro, não chega a ser casteirizada, né? Justamente. Então, Ela a gente tem situação, a gente tem situação seguinte. Temos produto, temos materiais que eles são cacheirizados, né? Ou seja, que eles absorvem o sabor e expirem o sabor e são liberados. Ou seja, é o caso da maioria dos materiais, né? O vidro, o metal, tudo isso, eles absorvem o sabor e liberam o sabor. O caso do vidro em si, ele, consideraram os sábios que ele nem sequer absorve o sabor. Ok? Então, lavou,
está limpo. Independente se usou quente ou frio. Né? É considerado que ele não absorve sabor. Mas tem produto, como o caso da argila ou do barro, que ele, independente de quanto vai se limpar, se lavar, raspar, colocar em água quente, tudo isso, uma vez que ele recebe o sabor, que ele absorve o sabor, ele não libera mais o sabor. Então, são dois extremos. O vidro e o barro são dois extremos. Entre o vidro e o barro está aí metais, né? O cobre, o zinco, o silício. Qualquer metal que é utilizado em panela, o alumínio, né? Esses, eles sim absorvem o sabor e liberam o sabor. Okay? Há uma discussão se hoje, né? Se hoje realmente uma panela absorveria um sabor ou não. Né? Há muito, tem alguém com o microfone ligado e, por favor, não sei quem é. Há uma discussão se hoje as panelas absorvem sabor ou não. E a discussão é porque os materiais que se utilizam hoje nas panelas são de muito melhor qualidade do que se existia antigamente. Mas você pega uma panela, né? Uma vez conversando com o Rabino, ele me disse assim, olha, eu pego uma panela, né? Eu pego, cozinho, né? 3 porções de arroz, né? Uma eu cozinho numa panela que eu recém cozinhei carne, né? Mas eu lavei a panela, né? Lavei a panela tudo direitinho e cozinhei o arroz no mesmo dia, certo? A outra, eu vou pegar uma panela que cozinhei leite, lavo bem a panela tudo direitinho, né? Com sabão tudo direitinho e cozinho o arroz no mesmo dia. E uma terceira panela que eu cozinhei, não importa se foi carne ou leite, né? Lavei tudo direitinho, esperei 24 horas e, passadas 24 horas, eu cozinhei o arroz. E agora, dá as 3 porções de arroz para qualquer pessoa no universo, né, no planeta, e ela só vai ter que identificar qual é o arroz que foi cozinhado em uma carne ou em uma panela onde se cozinhou carne no mesmo dia, ou onde se cozinhou leite no mesmo dia, ou que só foi cozinhado carne ou leite no dia anterior. Então, ninguém vai poder identificar isso. Não é verdade? Porque se lavou, o sabor se perde. Por favor, Maurixai. Eu não acredito que vou ter que reclamar outra vez. Então, é impossível, ou seja, não se transfere mais o sabor. Contudo, entretanto, não temos força, ninguém tem força para ir contra o decreto dos sábios de esperar 24 horas. Porque o povo não recebe esse tipo de orientação. Né? Quem está escrevendo aqui? Não se recebe mais, o povo em si não recebe essa orientação. Né? Então, por mais que se diga, não, está liberado, não vão liberar, o povo não vai aceitar, por um lado. E, por outro lado, é que o risco de que as pessoas cometam erros é muito grande. O motivo pelo qual os sábios determinaram esperar 24 horas é para que as pessoas evitem cometer erros. Porque uma panela que foi usada agora, uma panela que foi usada ontem, ou seja, não tem diferença. Mas para evitar que as pessoas cometam erros e comecem a dizer, não, eu usei essa panela agora, né? Então, já usei para carne, eu vou lavar e agora vou usar para leite. Né? Então, para evitar esse tipo de problema, que mina Torá estaria permitido, uma vez lavada bem a panela e eliminado o sabor e panela, segundo a Torá, está permitido, mas os sábios disseram, não, isso vai criar um problema. E toda pessoa que tem uma cozinha kasher vai se identificar com isso.
que quantas vezes não passamos por problemas assim, né? Onde cozinhamos um produto, esquecemos e cozinhamos outro. E agora o que foi que eu fiz? Né? Isso acontece no cotidiano de uma cozinha kasher. Erros são suscetíveis. Né? São passivos. Então, quando a pessoa já tem a experiência disso, né? Quando a experiência da cozinha, a experiência de trabalhar nisso e de passar situações em que tem que kasherizar, ou seja, o meu micro-ondas aqui, agora eu não tenho mais micro-ondas não, mas quando eu tinha micro-ondas, em cima do micro-ondas todo mundo sabia que as colheres, facas e garfos em cima do micro-ondas ninguém poderia usar. Porque se tratava justamente da colher, garfo, faca ou qualquer utensílio que teve problema aí que se misturou carne e leite ou foi utilizado de forma equivocada e eu separava aí, minha esposa também separava aí em cima para que um dia, quando nos lembrássemos, para cacherizar os objetos. Porque é algo que acontece no cotidiano. Okay? Então, quando falamos dos utensílios, uma vez que a gente fala de sabores, né, carne e leite, né, a gente está falando de sabores, que a partir de agora a gente vai tratar dos termos tam basari e tam halavi. Então, basari ou halavi são o que a gente vai trabalhar agora, a partir de diante. Então, quando eu tenho uma panela halavi, né, se ela for utilizada no mesmo dia, todo o tempo que ela der do mesmo dia, ela é considerada kli ben yomo. Se for utilizado no dia anterior, então ela é considerada como kli she'enu ben yomo. E qual é a diferença? É que, embora aquilo, segundo a Torá, uma vez lavada, está limpa a panela, os sábios agregaram uma cerca na Torá e consideraram que o sabor ele só nifgá, ele só se anula passadas 24 horas. Entendeu? Não é porque o sabor não esteja aí realmente, propriamente dito, mas é uma forma dos sábios de livrar as pessoas de cometerem erros. Então, uma panela que for utilizada para carne, ela só poderá ser utilizada para leite passado 24 horas e sendo cacherizada. Porque passado 24 horas, os sábios entendem que a proibição da Torá já não está mais valendo. Mas ainda segue a proibição dos sábios, que é não utilizar uma panela que for utilizada para leite, utilizada para carne, sem fazer a galat kelim. Sem passar pelo processo de cacheirização. É a mesma coisa que um não-judeu cozinhou para o judeu, numa panela aí, cozinhou um produto que nem poderia ser comido quando ele é high, como se diz, cru, nem poderia ser comido cru, e nem não era um produto simples, era um produto que realmente fosse servido na mesa de festas importantes. Então, se você tem um produto assim, o não-judeu não pode cozinhar para o judeu. Mas aí o não-judeu cozinhou completamente o produto, não teve participação do não-judeu aí. Então, esse alimento é proibido. Quer dizer que o alimento não é kasher? Ou seja, os ingredientes não são kasher? A gente viu que não. Todos os ingredientes são kasher. Né? O que passa é que a ação em si foi proibida pelos sábios. Então, o alimento é proibido. Consequentemente, a panela também está proibida. Então, essa panela, para ser permitida, ela tem que também esperar 24 horas, porque ela tem sabor de proibido. Esse é o conceito. Ok? Bom, o que é um produto, ou seja, uma situação em que o produto se transfere por meio de seco, né? Você tem uma situação de que você tem um queijo, né? Ou um pedaço de carne,
E a pessoa quer cortar, né? Quero cortar um pedaço de queijo. Quando eu corto o queijo, a gordura do queijo se impregna na carne, ok? Agora, desculpa. A gordura do queijo, ela se entra em contato, é absorvida pela faca. Se eu quero utilizar essa faca em um outro produto diferente, assim, um produto bassari, eu tenho que limpar essa faca. Eu não posso usar essa faca diretamente. Tenho que limpar a faca. Digamos que o queijo ele seja picante, né? Ele tem na sua composição pimenta. E seja picante, se sinta picante o queijo. Ou um queijo que ele é muito salgado, né? Então, é considerado como se fosse quente. Tudo que é muito salgado, o que é muito picante, né? Ou que é muito ácido, é considerado como quente. Então, quando se corta esse queijo, a faca passa a ser halavi. E mesmo que eu limpe a faca, porque limpar a faca não necessariamente tem que ser com água e sabão, né? Se eu pego a faca e passo assim num pão, cortei o queijo, né? E agora eu peguei com a mesma faca e cortei um pedaço de pão. Quando eu cortei o pão, a gordura do queijo foi para onde? Para o pão. E saiu da faca. Essa faca, se eu corto, tudo isso eu estou considerando produtos frios, ok? Então, se essa faca eu corto um pedaço de carne, o pedaço de carne está beleza. Não vai passar nada com ele. Mas o pão, ele vai estar com problema. Ou seja, a parte onde vai ter, onde a faca teve contato com o pão, essa parte será halavi. E não poderá comer isso com o carne. É por isso que a serra do pão, hoje, né? Hoje existe serra de pão. Antigamente não existia isso, né? O pão se cortava com a mesma faca que cortava qualquer outra coisa. Hoje, graças a Deus, a gente tem serra de pão e a serra de pão não se usa para nada mais além de cortar pão. Mas antigamente não era assim. Antigamente, sabe, os rabinos aconselhavam ter uma faca especial para o pão. Talvez essa ideia de serra de pão tenha sido invenção judaica, né? Que não faz muito sentido ter uma faca especial para o pão, né? Mas determinados sábios não aconselharam que tenha assim, uma faca, que se tenha uma faca especial para o pão, para que não se tenha o problema de transferir o sabor de um alimento seco, né, ao cortar um pedaço de carne ou um pedaço de queijo e transferir para o pão, né? Isso se aplica, por exemplo, se a pessoa cortou, que é um outro exemplo que seria mais adiante, mas eu vou adiantar agora. Se a pessoa cortou um pedaço de queijo, depois cortou um limão, esse limão ele não somente absorve o queijo, né, mas ele também pode liberar o sabor do queijo também, porque ele é ácido. Todo ácido e picante tem a propriedade de absorver e de liberar. Então, esse é depois a gente vai entrar em detalhe nisso, quantos centímetros, ou seja, qual é a abrangência desse aí, do que foi contaminado, digamos assim, que recebeu o sabor. Mas eu quero tratar hoje, entrar mais a fundo no tema do cozimento. Que isso é o que a gente vai... E vamos ter que adicionar mais uma aula. Na próxima semana vai se encontrar outra vez. A gente vai tratar os outros temas, mas o cozimento vai ser mais específico hoje. Né? Liberação e absorção por cozimento. Quando um alimento alcança a temperatura de 45 graus Celsius, segundo a Halakha, ele já começa o seu processo de cozimento, né? Ele já está sendo cozinhado. Nesse processo, os sabores já podem ser liberados e já podem ser absorvidos.
ok? O que é que acontece? É que em uma panela, quando ela está ao fogo, não somente que o produto que está dentro da panela, ele libera sabor e vai esse sabor para a panela, para as paredes da panela, senão que ele também vai receber, o produto vai receber da panela, das paredes da panela, o sabor nele. Ok? Então, a mistura é mútua. Quando se tem um caso de uma panela ao fogo, panela, ou seja, quando se tem um objeto quente, a transferência de sabor é mútua. Ok? Tanto a panela passa para o alimento, como o alimento passa para a panela. Por esse motivo, se eu tenho um produto bassari, né, e vou cozinhar numa panela halavi, qual é o problema daí? É que a panela halavi passa o sabor para o produto, e o produto, por sua vez, passa o sabor para a panela. Certo? Agora, o que é que temos nisso? Temos o seguinte. Se a gente tem uma panela, que vamos ter aí duas situações. A gente viu que a panela pode ser ben yomo, ve eno ben yomo, sholo ben yomo. Que ela é do mesmo dia, que ela não é do mesmo dia. Se acontece o seguinte, a pessoa cozinhou uma carne em uma panela halavi. Okay? Cozinhou uma carne em uma panela halavi. Há uma diferença se ela faz isso intencionalmente ou se ela faz isso por um equívoco. Ok? Isso é o que se chama na halakha fazer uma ação lechatchila ou fazer uma ação bediavad. Ok? Lechatchila é a princípio, a priori. Então, tudo que a pessoa faz a priori é muito mais problemático do que se a pessoa faz por um equívoco. A pessoa comete um erro, né? Vamos usar um exemplo bem extremo, né? Se a pessoa estava cortando uma árvore e esse machado com que ela cortou a árvore, ela foi e viu aquela pessoa que ela não gosta e vai lá e dá a machadada na pessoa, né? Ela fez lechatchila, ela fez intencionalmente, ela fez a priori. Ela teve completa intenção de fazê-lo. Mas se a pessoa está cortando a árvore, né, com o machado, e a lâmina se escapa do cabo, ou todo o machado se escapa da mão da pessoa, e atinge alguém, né, essa situação não é a priori, né, não tem nenhuma intenção, e não teve nenhuma vontade, ou seja, a pessoa nem imaginava que isso poderia acontecer. Isso é chamado de bediavad. Não tem intenção, ela não buscava fazer assim, mas aconteceu. Uma proibição, quando ela acontece, lechatchila, não há o que se discutir, está proibido, não se discute. Ok? Mas, quando uma proibição acontece bediavad, começamos a trabalhar as possibilidades para liberar a situação. Ok? Então, no caso de que a pessoa tem uma panela halavi, né? Independente se ela independente se ela é do dia ou de outro dia, né? A pessoa tem uma panela halavi e essa panela a pessoa e essa panela a pessoa quer cozinhar carne, né? Vou cozinhar carne nessa panela. Agora, o que aconteceu? A pessoa não sabia, ou seja, ela se confundiu de panela, né? E usou uma panela halavi pensando que estava usando a panela bassari. Essa situação se chama bediavad. Okay? Em uma situação bediavad, ok, bediavad não tem nenhum problema, a gente vamos começar a trabalhar as possibilidades para liberar o alimento.
Mas, se ela fez isso intencionalmente, ou seja, que me importa? Essa panela eu já lavei e está limpa. Não precisa. Ou seja, eu usei ela ontem, eu não vou fazer a galá, não vou fazer o que o decreto de sábios manda, senão eu vou lavar simplesmente a panela e eu vou cozinhar a carne aí sem nenhum problema. Ou seja, ela faz isso intencionalmente. A partir do momento que ela faz intencionalmente, né, e esse produto vai estar proibido para sempre. Ela não pode comer o produto. Ok? Mas, considerando que ela fez isso sem intenção, então a gente vai ver as possibilidades para liberar essa panela. Ok? Então a gente vê, primeiro, se essa panela, vamos ter que entender qual é a situação da panela em si, né? E qual é a situação do alimento, né? Temos que julgar qual vai ser a condição da panela daqui em diante e qual a condição do alimento daqui em diante. Okay? Então, se a pessoa pegou uma panela halavi e cozinhou nela um pedaço de carne sem intenção, a panela ela fica proibida a partir de então. Ok? Por que ela fica proibida? Porque a panela ela tinha sabor halavi e ao colocar um pedaço de carne, ela absorve o sabor bassari. Né? Então, a panela ela agora tem 2 sabores, tanto halavi como bassari misturado. E a gente sabe que 2 sabores misturados, eles são proibição da Torá. Né? Não estou considerando aqui se a panela é do mesmo dia ou não do mesmo dia. Né? 2 sabores que se misturam, a Torá proíbe, né? Isso quando são sabores de fato. Se o sabor aqui for pagum, né, que pode ser que seja que a panela tenha sido usada com leite somente ontem, né? Então essa proibição é dos sábios, já não é mais da Torá, e também segue proibida. Ou seja, a panela passa a ser proibida não pela Torá, mas passa a ser proibida pelos sábios. Ok? Então, a panela, quando você tem uma panela bassari e cozinhou nela leite, ou quando você tem uma panela halavi e cozinhou nela carne, e se fez isso, seja com intenção ou sem intenção, essa panela vai estar proibida. Doravante, daqui em diante vai estar proibida. O que é que se faz para liberar essa panela? Para permitir essa panela, tem que lavar a panela, esperar 24 horas e fazer a cacheirização da panela. Ou seja, ou colocar a panela no fogo com água até o borde para que se transborde ao ferver a água, ou colocar essa panela dentro de outra panela, né, com água fervendo, né, que essa água fervendo tenha contato com todas as áreas, com toda a área, tanto interna e externa dessa panela, e assim se libera. Mas isso somente 24 horas depois. Então a gente vê aqui, num caso de uma confusão, né, de um erro, a panela ela fica proibida até ser liberada conforme a halakha. E o que é que passa com o alimento? Certo? Ou seja, a panela a gente entende que ela tinha sabor de leite e absorveu o sabor de carne. Agora, o que acontece com o alimento em si? O alimento vai depender da situação. Se a panela for do mesmo dia, né, anotem aí, se lembrem, se a panela é do mesmo dia, o que significa do mesmo dia? Que essa panela, nesse mesmo dia, nesse mesmo Yom Rishon, nesse mesmo domingo, cozinhou leite. Nessa panela, cozinhou leite. Se lavou a panela, não estamos considerando aqui que a panela seja suja, né? Se lavou a panela e agora cozinhou carne porque se equivocou. Então, o que acontece aqui é que o sabor do leite dessa panela, ele ainda é considerado sabor fresco. Né? A gente volta aqui uma slide, a gente lembra que a gente tem sabor fresco e sabor pagum. O que é o sabor fresco? É um referente ao utensílio do mesmo dia. Que é o utensílio do mesmo dia. Né? Então, o utensílio que é Ben Yomor, que é o do mesmo dia, se essa carne que está aí,
foi cozinhada no mesmo dia, essa carne está proibida. Não se pode comer dela. Ok? Se for o caso de que a panela ela não é do mesmo dia, senão que se cozinhou nessa panela leite ontem, ou há uma semana atrás, ou há um ano atrás, não importa quando. Desde que ela não tenha passado pelo processo de cacheirização, não tenha sido passado pelo processo de agarrar, então esse produto, né, ele está proibido segundo a Torá, ou permitido segundo a Torá, né, mas seria proibido segundo os sábios se tivesse feito intencionalmente, como se o caso é que a pessoa fez sem intenção, então o produto está liberado. Se pode comer, ok? Mas desde que não seja intencionalmente. Eu não vou agora começar, não, essa panela eu usei ontem, agora eu vou usar sem fazer agalá. Não, porque agalá é uma determinação dos sábios para evitar problemas. Então, se eu tenho uma carne, recapitulando, uma carne que foi cozinhada numa panela halavi. Se a panela halavi for cozinhar o leite no mesmo dia, a panela está anulada, está proibida e a comida está proibida. Se foi cozinhado o leite no dia anterior, ou do dia anterior para trás, então a panela está anulada, está proibida, mas o alimento está permitido. Ok? Ficou claro aí? Ok. Quem se manifestou? Tranquilo aqui, viu? Ok, que bom. Uma outra situação lá, que não deu para colocar aqui os slides para um exemplo disso, mas a gente vai relembrar isso. Uma outra situação eu tenho uma panela e essa panela, ela é halavi. Ok? A panela é halavi. E o que aconteceu é que eu peguei tá cozinhando essa panela e me caiu, não intencionalmente, né? Eu não coloquei, porque se eu coloco intencionalmente um pedaço de carne aí, então é um problema. Isso aí, ou seja, a gente já viu que há uma diferença entre o que é o intencional e o que é o não intencional. Mas cozinhei a panela, ou estou cozinhando o leite aí, e me caiu um pedaço de carne na panela. Sempre o inverso é válido, né? Se estou cozinhando carne e me cai o leite, também é a mesma coisa. O que vai anular o alimento ou não? Agora a gente tem uma situação diferente. Não é que a panela ela seja halavi ou bassari. A questão não é mais a panela, e sim o conteúdo. Okay? Eu estou cozinhando leite. Estou cozinhando leite, cozinhando algum alimento halavi. E me cai aí nessa panela um produto bassari, um pedaço de carne. A pergunta é, esse pedaço de carne vai anular o que é que acontece com a panela e o que é que acontece com o conteúdo? Okay? Se o pedaço de carne ele tem até não mais que 1,60 avos, não acontece absolutamente nada. Se pode retirar o pedaço de carne e a panela vai estar liberada, também como o produto em si vai estar liberado. Agora a pergunta é se o pedaço de carne ele que entra vai ser mais do que 60 avos. Aí a gente vai entrar num problema, né? E a gente vai ver isso agora no próximo vídeo, porque você vai terminar. Eu não gosto de terminar na metade do assunto, porque desconcentra. Então, vamos terminar essa parte. Vamos voltar em 3 minutinhos, tá certo? E a gente volta, ok? Ok. Um intervalo aí de 2 Beleza. minutos, Tranquilo. 3, e a gente volta. Ok.